Obrigado, Gilson, Mônica, Pastor Tomé, todos os que estão na direção, na organização desse encontro. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente, eu sabia que ia ser um tempo bem agradável. Eu convidei uns jovens, como vocês sabem, o pessoal ali de Peniel. Eles gritam também, mas eles não querem gritar hoje. Pode ficar em pé, por favor, e olhar para a turma. Esse é o grupo de Peniel. O Instituto Bíblico Peniel prepara jovens. Tem uns velhos lá também, mas prepara jovens. Você se denunciou, rapaz. Para que eles alcancem povos não alcançados. Essa é a nossa ênfase. Pode sentar, obrigado. E eles estudam ali 2 anos. E depois, aqueles que querem seguir, eles seguem com o objetivo de... Obrigado. Eles seguem com o objetivo de alcançar outros povos e também fazer um treinamento missionário, linguístico, porque nós fazemos parte da Missão Novas Tribos do Brasil. Trouxe também jovens da Igreja Batista Bíblica em Jacutinga. Podem levantar, por favor. Tá aí. Tem um que não é tão jovem assim também, né? Mas faz parte da liderança lá da nossa igreja. Pode sentar, muito obrigado. E no meio deles tem uma visitante que é a Patrícia. Seja bem-vinda, viu, Patrícia? Muito obrigado. Tem uma vantagem agora, não tem como vocês ficarem conversando um com o outro durante a mensagem. Meus irmãos, nós temos o prazer de ter jovens aprendendo com o Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, como aqui na igreja, nas suas igrejas, todos estão aprendendo do Senhor, desde que a palavra de Deus seja lida, quando nós meditamos e quando a palavra de Deus é pregada. E nós temos o privilégio de ter vários jovens lá na nossa escola, e eles estão aprendendo com o Senhor. Eu gostaria de chamar uma jovem aqui na frente e ela vai compartilhar um pouco daquilo que ela tem aprendido do Senhor. É a Ana Beatriz, a Bia. Muito bem, Bia? Boa noite. Muito prazer, muito bom ver tantos jovens, bonitos, felizes, né? Eu estudo em Peniel faz 1 ano. E eu sou do interior do estado de São Paulo, vocês vão perceber pelo meu sotaque, né? E eu estou aqui para falar um pouco das coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida dos jovens que estão estudando lá. Eu creio que vocês também têm experiências com Deus, com Cristo, na casa de vocês, no trabalho, na igreja. E eu vou falar um pouco sobre o que Deus tem feito lá e sobre a nossa rotina. Na verdade, lá a gente estuda durante o dia, a parte da manhã, e na parte da tarde, os próprios alunos são responsáveis pela manutenção do instituto. Alguém aqui conhece lá? Só levanta a mão. Então, se você conhece, você vai saber o que eu estou falando. Lá tem muito trabalho, porque é grama para todo lado, vários prédios e coisas para a gente fazer. E quem não conhece, deixo o convite, você será muito bem recebido lá. Mas eu gostaria de falar sobre o que Deus tem feito na minha vida, e eu sei que cada jovem vai ter suas experiências também pessoais com Cristo lá. Quando eu entrei, alguns veteranos, a Mônica é uma das veteranas quando eu entrei, falaram assim: cuidado para que você não se acostume com o que é sagrado. E eu confesso que quando me falaram isso, eu não entendi muito bem. Acostumar com o sagrado, né? Tá bom. Eu entendi isso no 2º semestre. No meu 1º semestre, tudo era uma bênção. A palavra de Deus vive, eficaz, penetrante. Você sai maravilhado das aulas e ela fala ao seu coração. E você muda a sua conduta, sua essência. A palavra te quebranta. Mas... com o passar do tempo lá, a rotina, cedo, aula, trabalho, horário de estudo, muita coisa, muita palavra, muito trabalho.
eu tive a tendência a olhar as escrituras como algo acadêmico, alguma coisa humana, e foi muito difícil. E foi um período que eu sei, e hoje eu posso falar porque Ele está cuidando disso, onde Deus trabalhou o meu orgulho e consertou algumas coisas do meu caráter. Então, eu não escutava mais a voz de Deus que estava tão presente no primeiro semestre. E eu lia a palavra e não fazia efeito nenhum. Aquele silêncio de Deus constrangedor. Mas você tem que viver a vida, né? E você tem que passar para as pessoas que você está muito bem, né? Aliás, o nosso orgulho faz a gente fazer isso. Então, foi um período difícil. E eu me lembro que eu estava trabalhando, lá os alunos são designados a fazer certas funções. Eu estava trabalhando na horta, e eu amo horta, gente, de verdade. E lá era um lugar que eu ficava sozinha, escutava minha música, mexia na terra, e eu era muito autossuficiente ali. Até que a direção da escola me chamou para trabalhar na cozinha. E quem me conhece sabe que eu detesto cozinhar, que eu não cozinho tão bem assim. E naquele momento, eu não queria mesmo fazer esse trabalho. E eu senti no meu coração que talvez eu não queria mais nem estar estudando lá. E as minhas orações ficaram um pouco mecânicas, superficiais. Só que a vida segue. E eu estava tendo a matéria de Filipenses. Nossa! E eu tinha que cumprir aquela leitura. E o Espírito Santo falava muito ao meu coração. Filha, pega a palavra, lê Filipenses. E aquilo era difícil para mim, porque eu sabia que Deus ia me quebrantar. E eu não queria ser curada do meu orgulho. Mas no dia seguinte eu tinha que entregar a leitura, né? Então, eu li lá Filipenses, se você tiver uma Bíblia, pode abrir. Filipenses 3, versículo 7. E Paulo, nesse capítulo, ele está falando da reputação dele, das funções que ele tinha na sociedade, como ele era uma pessoa influente. Ele colocou aqui o currículo dele. E no versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quando eu li isso, eu chorei, mas infelizmente não foi um choro de arrependimento. Foi um choro de me sentir incapaz de ter as mesmas palavras de Paulo. Porque dentro de mim, ainda tinha um orgulho da faculdade que eu tinha feito, quem eu era, as coisas que eu tenho, o que as pessoas pensam de mim. E você considerar que você lutou tanto para conseguir, por perda, e falar isso com sinceridade, é difícil, muito difícil. E ele continua: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Nesse momento eu percebi que eu não merecia estar naquele lugar, porque talvez tivessem pessoas que dariam a vida por estar lá aprendendo de Cristo e ser conhecido por Ele, e Ele se mostrar a você de forma pessoal, e eu não estava conseguindo ter esse momento, esse encontro com Cristo. Mas aquele choro, só para falar da parte da escola, né? Eu terminei Filipenses como uma aluna aplicada e orgulhosa. Na hora que o professor faz a chamada, fez a leitura, eu levantei a minha mão. Claro que eu fiz a leitura de Filipenses. Mas por dentro, eu sabia que aquela palavra
eu não tinha catado aquilo que Paulo tinha falado, que é a palavra de Deus. Mas graças a Deus, Ele conhece os seus filhos e Ele sabe de todas as coisas. E se for preciso, Deus manda um raio para que você o escute. E é sobre esse raio que eu vou falar rapidinho. Um dia, numa chuva violenta em Jacutinga, estava todo mundo no horário de estudo, as luzes acesas, o pessoal estava no horário de intervalo, tomando um chazinho lá embaixo. De repente, um raio estronda tudo. E o instituto inteiro fica sem energia, sem internet, e o meu celular estava descarregado. E eu falei, vou dormir, né? Preciso estudar agora. E eu estava na cozinha, um lugar que eu não gostaria de estar, não gostaria de estar trabalhando ali. E eu vi todos os alunos felizes lá fora, com a chuva, e no meu coração, a palavra que eu tinha lido de Filipenses. Então, graças a Deus, Deus tirou todas as coisas que me distraía e fez ter um silêncio enorme naquele lugar e uma escuridão para mim conseguir me encontrar com Ele de novo. E então, foi ali que eu consegui entregar certas coisas que eu ainda não tinha entregue. E chorando, eu entreguei minha profissão para Cristo. Porque Deus sabe que para mim foi difícil. E aquilo era muito importante para mim. Mas eu considerei como escória diante da profundidade de conhecer a Cristo. E sobre o reino, que é o tema aqui, eu gostaria de ler o último verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus, nós somos cidadãos dos céus. E a nossa natureza, por mais pecaminosa que seja, a gente anseia pelo dia que não teremos mais pecado, nem que tratar orgulho, nem nada. Então, isso é um pouco do que a palavra dele fez na minha vida, vai fazer na vida dos meus colegas, já tem feito. E eu tenho certeza que a palavra dele vai atingir todos aqui. Deus abençoe. Vocês vão ter vários temas, namoro, finança e outros temas, e eu fiquei com a responsabilidade de dar abertura a esse tema em nome do Rei. E o tema que foi, o subtema que foi sugerido, proposto a mim foi o Rei, o Reino e eu. O Rei é o Senhor Jesus. O reino é a vontade dele, tudo aquilo que ele coloca sobre as nossas vidas. E eu é a pessoa mais conhecida do mundo, né? Eu nunca tive problema com o eu, porque ele sempre reinou, não é assim? Mas hoje nós vamos estudar que quem deve reinar é Cristo Jesus. Eu sou apenas um servo que devo servir ao Senhor Jesus, onde Ele me colocar e da maneira como Ele quiser. Nós precisamos fazer aquilo que a Bia testemunhou para nós hoje, entregar tudo aquilo que precisa ser entregue ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. E para o texto que nós vamos, para esse tema, nós vamos estudar um texto que se encontra em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vocês vão conhecer bem esse texto porque fala da bondade de Davi para com o filho de Jonas, cujo nome era Mefibosete. E o servo dele, o que seria o servo dele era Ziba. Então são nomes aí para nós nos aproximarmos e conhecermos mais. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o filho de quem? De Davi, não é isso mesmo? O Senhor Jesus é o filho de Davi, da descendência de Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Davi representa
ou representava no Velho Testamento que nós conhecemos sobre Jesus no Novo Testamento. Sendo assim, então, nós podemos dizer que o Senhor Jesus tem um retrato no Velho Testamento em várias pessoas, sendo que uma delas é Davi. Davi foi um rei amoroso, o Senhor Jesus é um rei amoroso. Davi foi um rei vitorioso, Jesus é o rei vitorioso. Davi foi obediente, o Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos muitos paralelos entre o rei Davi e o Senhor Jesus. E nós vamos aprender então que esse rei, ele quer alguma coisa de nós. O rei Jesus também quer algo de você. O tema que foi escolhido foi um tema que, acredito eu, que foi um tema escolhido sob ou debaixo da oração. E ele tem também como base a oração, porque as pessoas que escolheram esse tema querem, de alguma forma, impactar a vida de todos nós. E eu espero então que essa mensagem do que o Rei Jesus quer de seus servos impacte você. Que essa mensagem atinja o seu coração, porque Ele quer intimidade com você. O seu namoro, o seu casamento, o seu relacionamento familiar, a maneira como você lida com o dinheiro, o seu relacionamento com aqueles que não são crentes, o seu relacionamento com aqueles que são crentes, a sua frequência ou não à igreja, a maneira como você trabalha na obra do Senhor, tudo isso tem a ver com o texto que nós vamos estudar. Então vamos estudar esse texto? 2 Samuel, capítulo 9, todos acharam? O que o rei quer de mim? O reino, o rei e eu. O que esse rei quer de mim? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que o rei quer nos amar. O rei quer cuidar de nós nesse reino dele. Sabia que é isso que você pode aprender desse rei? Ele quer amar você. Nós cantamos que ele já nos amou e morreu na cruz por nós. Tudo bem, nós já sabemos disso. Isso é uma teologia. Nós lemos a palavra de Deus e vemos que Deus amou o mundo todo. Tudo bem, nós concordamos porque é a palavra de Deus, a revelação máxima para nós. No entanto, eu estou falando de algo íntimo. Estou falando de você. Você e o rei. O rei quer te amar. O rei quer cuidar de você. Versículo 1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Nós sabemos que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, foi uma tragédia na questão de intimidade e comunhão com Deus e relacionamento com as pessoas. Nós sabemos que o filho dele era protetor de Davi, Jonatas, e ambos morreram na batalha. Saul foi morto, ou ia ser morto, e vocês já sabem que ele pediu para ser morto, mas ele se debruçou sobre a espada. Tudo aquilo vocês já sabem, que o rei Saul foi morto em batalha. Jonatas também foi morto em batalha. Davi chorou pelo seu amigo íntimo, e ele falou que amava muito aquele amigo. O amor dele, suspeito falar isso hoje em dia, o amor dele era amabilíssimo, excedia ao amor de mulheres. Tamanha intimidade que ele tinha com Jonatas, e não tem nenhuma conotação sexual aqui, pode ter certeza, mas essa intimidade de Davi com Jonatas fez com que Davi agora buscasse alguém que representasse Jonas, com o qual ele podia ter intimidade. Meus irmãos, o Deus Pai amou tanto ao seu Filho querido, Jesus Cristo.
Quando o Senhor Jesus morreu e sobe até o Pai, eles têm intimidade como sempre tiveram por toda a eternidade. No entanto, agora o Deus Pai quer buscar pessoas que sejam amigas de seu Filho. E Ele quer buscar você. Você fala, mas eu já sou crente em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Mas tem muitos crentes em Cristo Jesus que não têm intimidade com o Senhor Jesus. Não podem dizer que Ele é amabilíssimo, que o amor dele excede o amor de homens, que excede o amor de uma esposa, que excede o amor de um marido. Nem todos poderiam falar isso. Mas eu gostaria que nesta noite você falasse isso a respeito de Jesus Cristo. Davi estava então procurando alguém para amar, para cuidar dele. O Senhor Jesus está buscando você, porque Ele quer amar você. E Ele quer cuidar de você de uma maneira tão especial que você nunca experimentou, talvez. No versículo 2 nós vamos ver que o rei quer conhecer os servos do seu reino e quer usá-los também. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. O Senhor Jesus está buscando nessa noite servos. O Senhor Jesus quer você como servo. Ziba foi alguém muito importante na vida de Jonatas, porque ele cuidou de Jonatas, e agora o Senhor Jesus quer tomar essa responsabilidade de Ziba e Ele mesmo cuidar. Davi quer fazer isso, assim como o Senhor Jesus quer fazer isso com você. Talvez pessoas tenham cuidado de você. Seus pais, seus amigos, seu pastor, seu conselheiro, talvez seu psicólogo. Mas o Senhor Jesus quer agora, de uma maneira espetacular, colocar todas essas pessoas de lado. E Ele quer amar você, cuidar de você. O Rei quer abençoar-nos, mesmo que sejamos fracos e desprezados. Talvez você se sinta fraco, talvez você se sente desprezado. A grande Bia, que deu aqui o testemunho para nós, ela se sentia autossuficiente, ela não se sentia desprezada e fraca. Mas o Senhor teve que fazer com que ela se sentisse desprezível e fraca. Porque é assim que Deus começa a agir para ter intimidade conosco. Versículo 3 diz assim: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas. Vocês concordam que ele poderia parar aí? Porque o que vem depois é discriminação, é contra a interação social. Você já viu aquelas notícias assim? Roubou uma lanchonete à mão armada e era evangélico. O que isso tem a ver? É um ladrão, isso sim que ele é. Agora, nunca vi falar assim, roubou uma lanchonete e era... Aí você coloca o que você quiser. Certas informações são irrelevantes, como essa poderia ser. O Ziba falou: tem um sim. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ou seja, eu não sei o que se passava na mente de Ziba, mas se o rei está pensando em alguém apessoado, uma pessoa assim bem de presença, então ele já diz: olha, tem um aqui, mas ele é aleijado. De repente, o rei nem quer saber dele. Será que é assim que o Senhor Jesus está te vendo? Se você se sente desprezado, sente-se fraco,
Será que o Senhor Jesus não quer ter intimidade com você? Pois eu digo que quer. Aliás, ele já sabia. O Senhor Jesus já sabe. Como provavelmente Davi já sabia também. E o Senhor quer alcançar o seu coração na sua fraqueza, no seu desprezo. No versículo 4, o rei quer saber onde estamos. Porque senão ele não pode executar o plano dele de ter intimidade e cuidado para conosco. Veja o versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Meus irmãos, é claro que Deus sabe todas as coisas, o Senhor Jesus conhece cada um de nós intimamente. No entanto, é como se Ele quisesse saber onde você está. E eu pergunto para você, onde você está? Onde você está espiritualmente? Onde você está na sua vida cristã? Onde você está em relação a ter um tempo com Deus para conhecê-lo melhor na sua palavra? Onde você está no dar-se aos outros? Onde você está? Eu sei que você está na escola, você está no trabalho, você está na igreja, você está na equipe de música, você está dando aula de escola dominical para as crianças, para os jovens, para os adultos. Eu sei que é aí que você está. Mas o Senhor Jesus quer ir mais a fundo. Onde eu não vejo e onde ninguém sabe, lá você está. E é lá que o Senhor quer te alcançar. E é aqui, aí, que Deus quer te alcançar hoje. O rei, o reino e eu. Versículo 5. O rei quer que cheguemos a ele, mesmo que os outros tenham que buscar-nos. Se quiser. Levanta a mão quem nem pensava em vir aqui, mas alguém o convidou. Aí. Só desse lado. Do lado de lá tem alguns também, né? O Ronaldo é o nosso motorista, ele nem pensava que ia vir. Então ele veio para dirigir. Mas Deus quer trabalhar na sua vida também. Meus irmãos, Deus quer nos alcançar, mesmo que alguém nos arraste. Mesmo que Ele use pessoas para nos buscar naquele lugar onde ninguém o encontraria. Mas Deus quer nos buscar. Deus quer buscar você. E certamente Deus pode usar outras pessoas. Talvez, Deus esteja me usando para buscar você para Jesus. Pode ser. Pode ser que eu estou entrando em lugar proibido. Talvez eu seja um intrometido na sua vida e no seu coração nesse momento. Mas se isso fizer com que você apareça diante do rei, valeu. Versículo 6, nós vamos ver aqui que o rei quer aceitar-nos como nós somos. O Senhor quer te aceitar. Aliás, Ele já te aceita. Tudo isso que nós falamos que o rei quer, Ele faz. Mas Ele também quer que você deixe, que você se entregue a esta realidade de intimidade com o Senhor Jesus. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Não importa quem esteja levando você a ter intimidade com o Senhor Jesus. Ele está querendo que você chegue diante dele, você e ele. Agora não tem mais espaço para Ziba. Agora não tem mais espaço para ninguém. Nem para Jonatas, o pai falecido, nem para o avô Saul. Agora é Mefibosete e o rei Davi. Agora é você e o Senhor Jesus. Quando você consegue sair do barulho da igreja, quando você consegue sair do barulho da escola, do barulho do trabalho,
do barulho das amizades, e fica só você e o Senhor Jesus. Quando o Senhor manda um raio e faz acabar a luz, e fica só você lá com as panelas da cozinha, o Senhor Jesus quer te alcançar ali. Não foi assim que ele alcançou o profeta Elias? Não foi no meio dos profetas de Baal? Não foi naquele grande júbilo da nação? Não foi diante da rainha Jezabel? Mas foi numa caverna, enclausurado, longe de tudo e de todos, com medo e com desejo de morrer. Lá o Senhor o alcançou. Então, o rei quer nos aceitar como nós somos. Versículo 7. O rei quer enriquecer-nos e ter intimidade conosco. Bom, todos vocês são ricos, pelo que eu vejo. Porque a irmã falou que todo mundo está chique, roupa bonita e tal. Todos vocês têm. Mas eu quero falar de algo muito mais do que ter, que é estar no coração do Senhor Jesus e Ele estar no seu coração. Essa intimidade que você pode ter com o Senhor Jesus, talvez você nunca tenha experimentado isso. Eu estou falando para crentes. Talvez haja alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E esse também precisa desesperadamente. Mas nós como crentes, eu como pregador aqui, eu preciso ter intimidade com o Senhor Jesus. Você precisa também. E nós vamos ver aqui no versículo 7, que ele quer dar tudo, o rei Davi quer dar tudo para Mefibosete, e ainda a sua presença, a presença do próprio rei com ele, e ele na presença do rei, o reino, o rei e eu. Talvez você pensou que fosse um estardalhaço, não é? Talvez você tenha pensado que o rei quer que eu troque de tomada, da 110 para trifásico, para 220. Talvez você pensou que o Senhor quisesse esticar a sua corrida dos 100 metros para 200 ou uma maratona. Talvez você pensasse agora, eu já sei que o rei quer de mim, quer que eu trabalhe bastante. Talvez o rei quer até tirar você do trabalho, das atividades, do ativismo. Ele quer você no seu quarto com ele. Versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Leia-se teu avô, não é isto? E tu comerás pão sempre aonde? À minha mesa. Então veja bem, Mefibosete, por que ele teria medo? Não sei. Assim como eu não conheço o seu coração. Por que você teria medo de ter uma intimidade maior com Deus? Por que você teria medo de se aproximar mais do Senhor Jesus? Eu não sei. O que vai aí no seu coração? A irmã que deu testemunho falou uma palavra. Parece que esse era o obstáculo, e sempre é o obstáculo que nós temos com o rei. Orgulho. Talvez seja isso. E aqui então o rei está propondo ou oferecendo para ele riquezas, porque as terras do pai, as terras do avô, agora vão cair na conta corrente de Mefibosete. Ele vai ficar rico. Mas riqueza não é tudo, tem que ter influência. E ele ganha a influência de estar à mesa todos os dias com o rei, sendo amigo íntimo do rei. O Senhor Jesus quer muito mais para você, jovem. O Senhor Jesus quer muito mais para você, que já é líder talvez da mocidade, líder da igreja. O Senhor quer muito mais para você.
No versículo 8, nós vamos ver que o rei quer que tenhamos um pensamento moderado sobre nós mesmos. Lá em Romanos 12:3 fala, ninguém pense de si mesmo, completem. Além do que convém, nem além nem a quem. Eu não devo pensar de mim nem muito e nem pouco, nem alto nem baixo. Eu devo pensar com moderação. Eu não sou autossuficiente, que sei tudo e domino todos os assuntos e todas as coisas, mas também eu não sou alguém que é impossível usar. Deus pode usar a minha vida, como Deus pode usar a sua vida. Não existe esse negócio de sabe muito, tem muita capacidade. Não existe isso. Existe fala muito, né? Fala muito. Às vezes nós falamos muito a respeito de nós mesmos. E você fala. Aí depois você fala, já estou falando demais, só eu falando. Fala você um pouco, o que você acha de mim? Mais ou menos nós estamos assim, tudo tem a ver conosco mesmo. Mas o Senhor diz, pense com moderação. Talvez você não seja desse tipo exibicionista, talvez você seja do tipo anônimo, a tal ponto que você se esconde das pessoas. Você tem medo das pessoas. Você tem medo de se relacionar. Você tem medo de falar até o seu nome para as pessoas. Pense com moderação. Veja o que acontece aqui no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eu não sou nada, vossa majestade. Eu não sou ninguém. Eu estava lá quietinho no meu cantinho. Foi mexer comigo. Eu ia terminar o culto no lugar onde eu cheguei. Aí vem alguém e fala para eu mudar de lugar. Nós nos sentimos incomodados toda vez que alguém entra na nossa privacidade, nos nossos direitos, nas nossas escolhas. Ninguém tem o direito de fazer isso. Mas agora o rei, ele quer Mefibosete, e Mefibosete se sente como um cão morto. No versículo 9, o rei quer nos agraciar com todas as riquezas. E saiba de uma coisa, né? Nós já somos abençoados com toda a sorte de bens, de riquezas espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, amém? Você já é rico, mas talvez você não saiba disso. Então eu estou te buscando para você ficar diante do rei, para ele mesmo falar isso para você. Versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Talvez Ziba estivesse pensando: puxa, agora estou desempregado, porque o meu emprego era cuidar do filho, o meu emprego era ainda viver das rendas que o rei Saul deixou para mim. Talvez ter ainda algum privilégio diante das pessoas, porque eu fui servo do rei Saul. Mas agora Davi está dizendo para Ziba: tudo que era de Saul vai para Mefibosete. Se Ziba estivesse pensando: eu vou ficar com tudo, pode tirar o cavalinho da chuva, tudo vai para Mefibosete. Meus irmãos, o rei quer nos abençoar. Talvez você esteja falando: tem gente com muito mais capacidade do que eu na minha igreja. Nunca que Deus ia me dar esse privilégio, esse status, essa honra.
Pois eu digo que se Ele quiser, Ele faz isso. Ele pode dar para você. Deus tem escolhido, às vezes, algumas pessoas que são as pessoas improváveis. E Ele tem deixado de lado algumas pessoas que eram as recomendáveis. Você que acha que é muito recomendado para a obra de Deus, tome cuidado. Porque você pode ser preterido, pode ser deixado para trás. E na sua frente pode vir um Mefibosete. Deus pode fazer isso. Versículo 10 agora. O rei quer proximidade conosco. Mas eu queria acrescentar uma palavra aqui nesse enunciado. O rei quer intimidade permanente conosco. Tem dias que você vai para um acampamento e que você chora, porque você sente lá dentro uma intimidade com Deus. Tem dia que você vem num encontro e você se emociona. Talvez aquele clima que é construído em cima do tema, em cima dos visitantes e tudo mais, eu não sei o que, mas alguma coisa em dias especiais chama a nossa atenção. Mas o Senhor quer permanentemente ter comunhão com você, ter intimidade com você. É a coisa mais importante que você pode ter. O maior investimento da sua vida é intimidade com o Senhor. Versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Eu não sei a motivação de Ziba, mas ele podia estar bem ciumado, concordam? E talvez ele estivesse com algumas expectativas de um pé de meia bom para os 15 filhos, para os 20 servos. Talvez ele pensava de si além do que convém. Eu não sei se era assim, mas eu sei que é comigo. Às vezes eu tenho algumas expectativas na vida que estão além. Às vezes eu penso que era para mim, mas Deus pode colocar outra pessoa na minha frente. Então o seu coração precisa ser trabalhado das duas maneiras. Para você, se você se sente um Mefibosete, saber que o Senhor pode te colocar onde Ele quiser. Agora, se você é alguém que supostamente, eu não quero fazer acusação falsa, se você é alguém que talvez fosse como Ziba, eu não sei se ele tinha isso no coração, mas talvez você pensava, eu sou o próximo na fileira real, eu sou o herdeiro. Deus pode pegar você e colocar atrás para servir os Mefibosetes que Ele colocar na sua frente. Esteja preparado para ambas as coisas, porque o nosso Deus, o nosso Rei pode fazer isso. O reino, o Rei e eu. Onde você está? Nós estamos terminando, como estão vendo aí, não é? Nós vamos para o versículo 11. O rei quer a obediência de seus servos. É isso que ele quer. O que ele quer de você hoje é obediência. Versículo 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Ziba obedeceu. Se Ziba obedeceu voluntariamente ou forçosamente, eu não sei, mas ele obedeceu. Talvez Ziba pensasse, talvez, os meus filhos que tinham que estar ali na mesa, porque afinal de contas, eu servi o rei Saul toda a minha vida. Cadê o reconhecimento? Mas o rei Davi quer ter essa intimidade, proximidade e refeição diária e permanente com Mefibosete. Então, meus irmãos,
Eu não sei quantos aqui já responderam não a um convite. Eu já tive que fazer isso, ou eu pensei que eu tivesse que fazer isso. Para cada não que você responde, provavelmente uma pessoa tem que responder 2 sims. Já pensou nisso? Para cada não que você responde na obra de Deus, na igreja, na evangelização, você deixa alguma pessoa ter que responder 2 vezes sim. O sim que Deus perguntou para ela e o sim que Deus perguntou para você. Você está respondendo sim para Deus da primeira ou você está deixando para o outro? Eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Obediência, prontidão, é para agora. Deus quer que você obedeça. Versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete agora ganha um lugar onde ele não vai ser anônimo. Ele ganha respeito. Imagina que na condição física dele, ele já deve ter sido zombado muitas vezes pelos outros e autodesprezando, porque ele se desprezava, ele se considerava um cão morto. Mas agora ele recebe um lugar à mesa do rei, para comer diária e permanentemente com o rei. Ele ganha agora para o filho dele servos que vão cuidar do filho dele, servos que vão cuidar dele próprio. Deus mudou completamente a rotina de Mefibosete. Deus pode fazer isso com você também. Ele pode mudar a sua rotina, o seu pensamento, a maneira como você encara você mesmo, de uma hora para outra. E eu já tenho orado que seja essa noite. E o versículo 13 nós vamos ver que o rei quer que reconheçamos sua graça e não as nossas virtudes. Se você pensa que você tem alguma coisa tão extraordinária que impressione os outros, o conselho que eu dou para você é, como foi falado aqui no testemunho também, considere como refúgio, como escória, como coisa secundária. Eu me lembro quando eu cheguei em Peniel, aí eu começava a sair nas igrejas e um líder falava para eu dar tal testemunho, que ele já conhecia. E eu começava a dar aquele testemunho e as pessoas parece que gostavam, só que Deus começou a me incomodar. Em vez de falar aquilo que eu era, ou aquilo que parece que ia acontecer na minha vida, Deus me tocou que eu precisava falar menos de mim. Mesmo que os professores falavam para eu dar aquele testemunho, eu comecei a desobedecer os professores então. Mas eu acredito que foi para o bem, porque Deus falou, eu não preciso impressionar ninguém. Você não precisa dar a sua profissão, a sua capacidade, como um cartão de visita. Você pode apresentar Cristo Jesus. Apresente Cristo Jesus. E às vezes nós queremos que as pessoas reconheçam as nossas qualidades. E depois a gente fala, eu não sou nada. Isso aí beira a hipocrisia, não é mesmo? Veja aqui no versículo 13, terminando o nosso texto, e o tema da nossa noite, da noite hoje. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Olha aqui um detalhe que seria indiferente, mas no nosso contexto tem tudo a ver agora, não é?
Ele era coxo de ambos os pés. Ele era aleijado de ambos os pés. O rei quer que você conheça a graça dele. Alguém que era de Lodebar. Onde era Lodebar? Sei lá. Eu não sei onde era Lodebar. Nem lembro de ter estudado ou ensinado em geografia bíblica Lodebar. Você lembra, Gilson? Mônica, você lembra? Não lembro nada disso aí. Não sei onde é Lodebar. Mas agora ele sai de Lodebar e Deus o coloca em Jerusalém. Não é pouca coisa, é a capital do reino. Meus irmãos, reconheça da onde você foi tirado. Ele me tirou de um tremedal, de um lamaçal, e me colocou sobre a rocha. Exalte a rocha, que é o Senhor Jesus. Você era alguém com fraquezas, debilidades, incapacidade de qualquer coisa. E você até estaria disposto a dizer: quem é teu servo para teres olhado para mim, eu que sou um cão morto? Talvez fosse assim que você se visse. Mas o Senhor estendeu a graça sobre a sua vida. O Senhor arrancou você, seja lá de onde for, do estado onde você estivesse, estado espiritual, emocional, profissional, estudantil, eclesiástico, quer dizer, da igreja, não importa. Hoje Ele quer trazer você, e é como se nesse auditório não tivesse mais ninguém, nem o pregador, que logo não vai estar mais mesmo, mas só você e o Rei. E aí você vai dizer: obrigado, Rei, obrigado porque o Senhor me usa do jeito que eu sou. Obrigado pela intimidade que o Senhor propicia, fornece, me dá. Você quer isso? Vale a pena? Vamos tentar? Vamos orar ao Senhor? O Rei quer nos amar, quer cuidar de nós, quer que reconhecemos a graça dEle nas nossas vidas, em vez de nossas capacidades. Eu quero orar e quero chegar até aqui à frente e quero chamar. De repente Deus tocou no seu coração, pode ser, e você quer essa intimidade. Talvez você já conhece, mas talvez você ainda não conhece essa proximidade com o Rei, de comer à mesa com Ele. E o Senhor vai preparar um grande banquete para você. Vamos orar? Então chegue aqui à frente, se alguém quer, eu vou orar com você. Graças a Deus. Mais alguém? Pode chegar aqui, nós vamos orar juntos. Para essa proximidade, intimidade com o Senhor. Enquanto eu oro, se alguém quiser chegar, chega até aqui à frente. Nosso Deus, nós agradecemos porque Tu és o Rei maravilhoso, o Rei todo-poderoso. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a ter intimidade contigo. O Senhor tem mostrado nas nossas vidas, no dia a dia, que nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós nos sentimos tão bem que nós não precisávamos nem de orar, nem de ler a Tua palavra. Sentimos toda a suficiência em nós mesmos, em nossa capacidade. Até o dia, ó Pai, que nós nos vimos tão quebrantados, tão fragilizados, e o Senhor nos alcançou. Ó Pai, mas talvez às vezes nós nos sentimos como um cão morto, pessoas que nós sentimos que ninguém ia gostar de nós, ninguém ia nos ajudar em nada, ninguém ia nos observar, mas o Rei observou, isso é suficiente. Ó Pai, alcance a todos aqui. Muito obrigado, ó Pai, pela intimidade que o Senhor tem dado a cada um. Obrigado, ó Pai, porque podemos chegar até o Teu Filho amado Jesus Cristo,
e perguntar para Ele o que Ele quer das nossas vidas, como Ele quer nos usar no Teu reino. Obrigado por esse encontro, ó Pai. Os demais temas que seguirão a este, que sejam também aplicados, abençoados pela Tua mão. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos.